Olá, pessoal. Esse vídeo aqui é para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado sobre o PowerPoint e para vocês praticar junto comigo a primeira noção dos números negativos. Aqui a gente tem alguns exercícios que eu vou resolver para você e vou tirando as dúvidas, vou explicando também. Lembrando que você pode deixar suas dúvidas também lá nas mensagens durante a semana, tá? Exercício número 1. Observe as temperaturas registradas às 10 horas de certo dia em várias cidades do mundo. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, onde a primeira coluna eu tenho a letra que representa a cidade. Então, eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B, a cidade C e assim por diante. E aqui a sua temperatura, sempre em graus Celsius, tá? Então, a temperatura da cidade A é de menos 4,5, a da B, 6, a da cidade C, menos 7,2 e assim por diante. Então, aqui, ó, eu tenho que responder as perguntas observando sempre a nossa tabelinha. Esse primeiro exercício está bem facinho porque os números positivos eles estão sendo representados com um sinalzinho de mais. Lá no PowerPoint, está explicando o seguinte: todos os números positivos, eles não precisam ser representados com um sinal de mais, eles nunca vão aparecer. Então, só nesse primeiro momento, as primeiras explicações, eles aparecem e depois vocês vão ver que nos outros exercícios não vão ter mais, nos números, não vai ter mais no número esse positivo, só no negativo. Quando é negativo, aparece o menos, quando é positivo, não aparece nada na frente, tá? Então, aqui, ó. Letra A. Em que cidade se registraram as temperaturas positivas? Então, vejamos. Temperatura positiva está bem claro, está bem fácil, é só você olhar qual número que tem um sinalzinho de mais. Então, pausa o vídeo, a cada exercício tenta responder aí no papel, depois despausa e vê o que você acertou, tá bom? Vamos lá para a resposta? Cidade A. Então, a cidade A é negativa, no item A, desculpa, eu só quero as positivas, tá? Então, positivo eu vou ter a cidade B, depois eu vou ter a cidade D, E a cidade G, tá? E a cidade G. São essas cidades que marcaram temperatura positiva. No item B, está perguntando quais foram as cidades que registraram a temperatura negativa. Então, é só você observar aqui que os números negativos é menos 4,5, menos 7,2 e menos 1. São essas cidades que marcaram as temperaturas negativas. E quais são elas? Cidade A, cidade C e a cidade F, ok? Letra C. Qual foi a maior temperatura registrada? Então, olha só. Lá no slide, eu deixei uma explicação mostrando a sequência dos números inteiros. Os números inteiros, ele tem junto o número natural. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente até o positivo. Já os números inteiros, ele inclui os números naturais e também os números negativos, que vem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, é importante você dar uma olhadinha lá naquele slide, se você não viu, para você tentar entender qual é a sequência dos números negativos, tá? Então, a maior temperatura, quando eu quero comparar qual é o maior número, sempre que tiver um número positivo, o maior número positivo vai ser o maior da nossa sequência. Então, no caso aqui, ó, o maior número positivo é o 34. Então, a maior temperatura, você coloca aí, igual positivo 34. E a menor temperatura, que está perguntando aqui? Então, olha, a menor temperatura é aquele número que está mais distante do zero para o lado esquerdo, tá? Então, aqui eu tenho várias temperaturas que são menores depois do 34. Se eu for colocar numa sequência, eu vou ter toda uma sequência aí que eu posso ver quem vem do 34 e vai decrescendo. Então, é só você pegar aqui, ó,
e olhar. De todos os números negativos, 4,5, 7,2 e o menos 1, qual é o maior? O maior é o 7,2, ou seja, ele está mais distante do zero. Então, essa daqui é a menor temperatura, foi o dia que fez mais frio e foi na cidade C, tá? A gente vai ver no restante aqui sobre esses números que são negativos e que são menores, tá? Vou fazer uma representação no exercício 2. Para o exercício 2, pausa o vídeo, tenta fazer e depois confere a resposta, tá? Qual é o maior? Vamos lá. Letra A. Eu tenho dois números, 17 ou 17, só que um é positivo e outro é negativo. Então, como eu já disse, quando eu tenho um número positivo, não tem nem o que comparar, eles são iguais. Então, qual é o maior? É o positivo, positivo 17. Na letra B. Então, olha, eu vou fazer aqui uma sequência para você entender o que eu estou falando, tá? Vamos supor que eu tenho ali o número 0. E depois do 0, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim infinitamente, certo? Os números são infinitos. Só que antes do 0, quem que tem? Eu tenho os números negativos. E quanto mais para a esquerda, menor esse número é. Então, o primeiro número à esquerda do 0, quem que é? Menos 1. Então, tenho menos 1. Depois, o próximo número aqui à esquerda do menos 1 é o menos 2. Depois, o próximo número à esquerda do menos 2 é o menos 3. Depois, o próximo número é o menos 4. E assim sucessivamente, eles também são infinitos. Então, enquanto um está indo para o lado positivo, o outro está indo para o infinito negativo. E o 0 fica bem no meio deles, ó, separando os positivos e os números negativos. Então, para eu comparar qual número que é maior, você tem que ter essa noção aqui, ó, dessa sequência numérica, que são os números inteiros. Então, a gente vai observar o seguinte, qual que é o maior na letra B? O 0 ou o 29? Se o 29 fosse positivo, com certeza ele seria maior, só que ele é negativo. Ele está bem distante aqui, ó, do 0. Ele está bem distante para o lado esquerdo. E como eu disse, quanto mais distante para o lado esquerdo, menor esse número é. Então, qual que é maior? Nesse caso, é o 0. E o 0, ele não é nem negativo, ele não é nem positivo, ele é um número nulo, mas ele acaba sendo maior que negativo 29. Ou seja, você prefere ter nada na sua conta bancária ou você prefere dever 29 na sua conta bancária? Fica aí a pergunta para vocês, tá? Letra C. Os dois números são iguais, porém, o 60, gente, ele não tem nenhum sinal aqui do lado esquerdo dele, não tem nem um positivo, nem um negativo. Mas como eu já expliquei antes, quando não tem nada na frente, ele é o quê? Ele também é positivo. Então, esse aqui é positivo e esse aqui também. Ou seja, eles são iguais, ok? Letra D. Então, olha só. Menos 9,8 ou menos 10. Gente, os números decimais aqui, que é o negativo 9,8, ele também faz parte dos números inteiros, tá? Então, aqui é a mesma coisa que eu for fazendo a sequência. Menos 9,8, menos 9,9, menos 10. Então, qual é o maior número? O maior número é o menos 9,8, porque ele está mais próximo de 0 do que o 10, tá? Letra E, 100 ou menos 300? Então, olha, tome cuidado que o 300 tem um sinalzinho aqui de menos, então ele é negativo, então com certeza ele é bem menor do que o 100, que é maior que ele, porque ele é positivo, tá? E aqui, gente, 490 é positivo e 489 também é positivo. Ou seja, qual que é maior, 490 ou 489? 490 é maior, tá, gente? Por uma unidade, mas ele é maior.
Nesse caso aqui, eu tenho dois números também consecutivos, só que um é 370 e 369. Qual deles é maior? É só você pensar qual deles está mais próximo de zero, ou seja, lembra, os números negativos, ele cresce para o lado esquerdo, ou seja, esse daqui, o 370, ele é menor. Então, nosso maior número vai ser o menos 369. Letra H, eu tenho 0,6 ou menos 1,8. Gente, não tem nem o que ver, ó. 0,6 ele é positivo. Então, o número positivo sempre é maior do que qualquer número negativo, tá bom? Exercício número 3. Observe o gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico que é o resultado de um jogo com 4 participantes. 2 desses participantes marcaram pontuação positiva, já 2 deles pontuação negativa. Aqui do ladinho, nessa barrinha, são os números, tá? Do 0 ao positivo, 400, e do 0 ao negativo, 100. Então, o Ari, ó, é importante antes de você resolver qualquer exercício de gráfico, tá? Você observar bastante e ver as informações. Então, aqui é a pontuação e aqui é a retinha onde marca o nome do participante. Então, o participante Ari marcou 200 pontos. O participante Lúcio marcou menos 100 pontos. O participante João marcou um pouquinho mais de 300, podemos dizer ali que foi 350, só que positivo. E o participante Carlos, ele marcou menos 50, ó, entre 0 e 100, a metade seria menos 50, tá? Pergunta, ou melhor, o que ele quer? Que você determine os nomes dos participantes em ordem decrescente de pontos. O que é ordem decrescente? Do maior para o menor. Quem marcou mais ponto? Então, quem marcou mais ponto seria o João. Depois, quem marcou um pouquinho mais depois dele? O Ari. Depois, o Carlos, com menos 50. E depois o Lúcio, que marcou menos 100, tá? Então, essa seria a ordem decrescente de pontos por nomes. Exercício 4. Pausa o vídeo, tenta fazer o exercício 4 aí para você, tá? Complete essa sequência. Isso é muito importante, a gente já estudou sequência no começo do ano. Faz parte da matemática, a sequência aparece em vários exercícios. Então, tenta fazer o exercício, depois volta aqui para ver se acertou, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma sequência que vai do menos 8, depois tem o menos 6, pula 1, a gente tem que descobrir, menos 2, 0, descobrir esse restante aqui. Então, antes de você fazer a sua sequência, você tem que entender de quanto em quanto essa sequência está aumentando. Então, essa sequência ela está aumentando de 2 em 2. Veja aqui, gente, ó, de menos 2 ele foi para o 0. Menos 2, menos 1 e 0, ou seja, aumentou 2 unidades. Então, a gente vai aumentar 2 unidades para chegar nesse, depois chegar nesses outros aqui. Vamos lá, então? Então, menos 8 eu já tinha lá, menos 6 eu já tinha lá, e depois, com 2 unidades para a direita, aonde que vai parar? No menos 4, certo? Então, menos 4 seria esse primeiro número que a gente está procurando. Depois do menos 4, eu vou ter qual? O menos 2, como está ali na sequência, o 0. E aí, depois eu tenho mais 4 números para descobrir. É só você colocar de 2 em 2. O 2, o 4 e o 6 e, por último, o 8. De 2 em 2, ok? Item B. Então, no item B, você também tem que entender de quanto em quanto essa sequência está aumentando. Você só consegue perceber se você olhar 2 números consecutivos, um atrás do outro. Então, daqui para cá não dá para adivinhar, mas do menos 14 para o 11 já dá para adivinhar. Então, do menos 14, ele pulou lá para o menos 11. Quantas unidades que ele andou? Ele andou 3 unidades. Então, essa sequência está aumentando a cada 3 unidades. Então, vamos lá fazer a nossa sequência? Só você pensar comigo, ó. Primeiro vem o menos 20. Depois conta aí. Vai lá para o lado direito. Os números vai crescendo para o lado direito. Então, quem que vem agora? Menos 21 ou menos 19? Seria menos 19,
menos 18, então o próximo número é menos 17. E aí continua contando. Menos 16, menos 15 e o próximo número, menos 14, como está ali na nossa sequência. Menos 11 já coloca lá e vamos descobrir os próximos números. Então, menos 11, conta 3, você vai parar no menos 8, conta mais 3, você vai parar no menos 5, mais 3, você vai parar no menos 2, e aqui conta mais 3, você vai parar em qual? Vamos lá. Não esqueça que o zero faz parte dessa sequência. Então, do menos 2, você vai contar assim. Menos 1, 0 e 1 é o próximo número. 1, 2, 3. Menos 1, 0 e 1, tá? E depois, qual é o próximo número? E último, o 4. Belezinha? Então, vamos lá para o exercício 5. Pausa o vídeo, tenta fazer também, depois vem aqui colocando a resposta, tá? Então, vamos fazer o 5. Relacione os números utilizando os sinais igual ou maior ou menor, tá? Desculpa, menor ou maior. Então, esse sinal aqui é de igualdade, esses dois chamam sinais de desigualdade. A gente já fez isso aqui no primeiro bimestre, comparamos números decimais, utilizando sinalzinho de maior, de menor. Só que agora entre os números negativos, ok? Então, vamos lá. Letra A. Menos 2,13 ou menos 2,06. Qual que é maior? Se ele é igual, se ele é menor? O que você tem que pensar? Quanto mais para a esquerda, menor ele é. Então, esse daqui, ó, menos 2,13, tá? Ele é menor que menos 2,06. Por quê? Porque esse daqui ele vai estar mais próximo do zero. Esse daqui, no item B, eu tenho um número que é fracionário. Então, veja, quando eu tenho um número fracionário, gente, para comparar, você tem que transformar em decimal, como eu já ensinei para vocês. 15 sobre 5 é a mesma coisa que 15 dividido por 5, que é igual a quanto? É igual a 3. Só que aquele número fracionário é um número negativo, então a divisão dele também vai ser um número negativo, ok? Menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Ou seja, menos 3 e menos 3 é o quê? É igual. Próximo item, item C. Aqui eu tenho um número positivo e um negativo, então não tem nem que pensar muito, esse é maior. Então, como que eu coloco o sinalzinho dele? 1,001 é maior que negativo 4,5. Item D. Item D, de novo, eu tenho aqui um número fracionário, eu vou grifar ele aqui e colocar uma observação. O que eu tenho que fazer para comparar? Qual que é maior, qual que é menor? Eu sempre tenho que dividir. Nesse caso, eu vou dividir 13 por 2, que vai dar quanto? 6,5. Só que o nosso número fracionário, olha lá, tem um sinalzinho de menos, então o decimal dele, que representa a mesma quantidade, também vai ser negativo. Então, pensa aqui comigo, ó, menos 6,5, ele está mais para a esquerda do que o menos 5, ele está mais distante do zero. Ou seja, ele é menor que menos 5. Ok? Então, se você tem dificuldade com esse sinalzinho de desigualdade, vai lá no papel, coloca para cá, um risquinho para lá, risca para ver qual é o menor, que vira um 4, qual é o maior, que vira um 7. Próximo e último exercício. Pausa o vídeo, tenta fazer, tá? E volta aqui para a gente ver qual é a resposta. A temperatura às 23 horas era de 1 grau positivo. Entre essa hora e meia-noite, desceu 2 graus. Da meia-noite às 6 horas da manhã, desceu 5 graus. Das 6 da manhã ao meio-dia, subiu 10 graus. Calcule sucessivamente, ou seja, calcule na sequência. Então, você vai fazer o A, para você fazer o B, você tem que ter feito o A, e assim, para fazer o C, você tem que ter feito o B, tá? Para fazer esse exercício aqui, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma representação de um termômetro, tá? Esse termômetro aqui você pode pegar facilmente na internet. Eu
procurei um termômetro que fosse graduado de 1 em 1 unidade. Você acha mais fácil de 10 em 10, mas de 1 em 1 é difícil. Esse aqui eu achei, depois de fazer algumas buscas, mas nada te impede de fazer o rascunho aí no seu livro, no seu caderno, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, letra A. A temperatura meia-noite. Qual que era a temperatura meia-noite? Então, olha, nesse primeiro momento, esse calcule, gente, a gente não está aprendendo como fazer operação com números negativos de adição e subtração, isso vem depois. Então, a gente vai usar o termômetro para contar aqui as unidades para cima, subiu, desceu e ver aonde que parou essa temperatura, ok? Então, a primeira temperatura é de 23 horas e era de 1 grau positivo. E entre essa hora e meia-noite desceu 2 graus. Então, vamos lá. Às 23 horas era 1 positivo. Cadê 1 positivo? Olha aqui 1 positivo. 1 positivo. E aí, quando deu meia-noite, desceu 2 graus. Então, você vai descer 1, 2. Em qual parou? No menos 1. Detalhe, gente, você nunca conta onde você está. Você conta do próximo número. Então, estava no 1 e contei 1, 2, parou no menos 1, tá? Então, a resposta aqui, à meia-noite, marcou negativo 1 grau Celsius. Item B, qual era a temperatura às 6 da manhã? Então, veja, da meia-noite às 6 da manhã, desceu 5 graus. Então, você vai lá no menos 1 e vai descer 5 graus. Então, vamos lá. Menos 1 e vai contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em qual que parou? No menos 6. Então, às 6 da manhã, a temperatura era de negativo 6 graus Celsius. E o último item, item C. Ao meio-dia subiu 10 graus. Agora, como sobe, a gente vai contar lá no nosso termômetro para cima, tá? Então, qual foi a última temperatura? 6 graus negativo. Vai lá no 6 graus negativo e vai subir 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em qual que parou, gente? 4 positivo. Então, ao meio-dia, marcou 4 graus Celsius. Reparem que eu não coloquei o sinalzinho de mais, porque é um número positivo, não precisa colocar o sinalzinho de mais, tá bom? Então, gente, tenta fazer essa lista, depois vai lá para os exercícios do livro, faz a sequência da atividade, tudo certinho, me manda mensagem lá nas mensagens, no plantão de dúvida que eu deixei lá, você vai naquela própria mensagem que eu deixei e deixa a sua mensagem caso você não entendeu alguma coisa da explicação, ok? Segue na sequência o seu roteirinho que vai dar tudo certo. Beijos, tchau!